Você assiste esse conteúdo completo no facebook.com/AratuOnline. Acho que a Festa do Bonfim é uma manifestação religiosa do sincretismo baiano, né? Eu sou católico, mas temos as pessoas vinculadas ao candomblé, agora também muitos espíritas participam. Ontem participei do culto ecumênico lá na Conceição da Praia e é uma manifestação belíssima da nossa tradição. E o hino do Senhor do Bonfim, para mim, é o hino da Bahia, né? O hino do Senhor do Bonfim é um hino belíssimo. Muito pouca gente sabe que ele foi feito em homenagem aos 100 anos da Independência. Né? Foi feito neste dia de glória, 100 anos, porque foi feito em 1923, né? A independência da Bahia. Então eu acho uma festa linda, todos os anos eu participo. Ontem na caminhada o senhor deve ter recebido muito apoio popular. Aliás, o senhor estava acompanhando a comitiva do ACM Neto? Até um pedaço, sim, né? Do início dele, depois um pedaço, depois a gente se desvencilhou, né? Gente, olha, eu acho que esse ano tinha o dobro de pessoas do que no ano passado. Pelas imagens aéreas eu tive essa sensação Eu tive também. essa impressão. Em relação ao ano passado, teve muito mais gente do que no ano passado. E esse clamor popular que as caravanas dos políticos terminam sendo assediadas serve também como termômetro para o que vem aí na campanha. O senhor acha que a caravana do governador Rui Costa e a caravana do prefeito ACM Neto foram equilibradas? Teve alguém que ficou um pouco melhor posicionado? É possível dizer posicionado? quem ganhou a lavagem do Bonfim? Olha, a gente pode fazer avaliação em relação ao grupo que nós estávamos participando, né? O prefeito de Salvador tem uma popularidade, o ACM Neto, gigantesca. Eu participo desde o início do processo de 2012 com ele praticamente todos os anos. Não, todos os anos eu tive com ele. Depois que ele ganhou a eleição de 2012, eu vejo que a popularidade dele se manteve alta sempre. E é difícil, não é? É muito difícil. Ele teve 74% de votos na reeleição, né? Na reeleição ele teve 74% dos votos. Então é uma demonstração que a cidade o aprovou, recebeu com carinho. E ontem foi mais uma vez uma demonstração de muita respeitabilidade, muita popularidade. E vi uma coisa que era muito importante para a minha avaliação pessoal. As pessoas, muitas, o chamam de governador, né? No desejo que ele seja nosso candidato a governador em 2018, esse ano. Apesar do prefeito ACM Neto ainda não ter anunciado publicamente, todos os aliados dele, como o deputado federal Jutair Magalhães Júnior, todos apostam e querem a participação do prefeito ACM Neto concorrendo. Nem todos. Quem é que não quer, Matheus? Há um aliado que prefere, disse aqui, que tem uma outra opção. Seria José Carlos Aleluia sugere que o ACM Neto seja candidato à presidência da República. É possível, Jutair Magalhães? Olha, o quadro nacional está muito indefinido ainda. Eu acredito que nós vamos ter uma eleição semelhante à de 1989. Nós vamos ter muitos concorrentes. Muitos concorrentes. Nós vamos ter 20 candidatos a presidente e uns 6 ou 7 disputando 2 vagas no segundo turno. A minha avaliação pessoal é que o ACM Neto tem 99,9999% de ser candidato a governador. Depende exclusivamente dele, ele anunciar. Agora, a minha convicção é que ele será candidato a governador. E candidato a governador favorito. Temos fatores objetivos que o tornam favorito para o governo. Primeiro, a sua própria força, a força pessoal, pelo fato de ser um grande gestor, muito bem avaliado, ter tido uma votação extraordinária em Salvador, ser um nome presente em todo o estado. Então ele tem a sua força pessoal. Depois a capacidade de fazer uma aliança poderosa. Ele manteve todos os seus aliados que o elegeram em Salvador para o campo estadual. E a terceira questão é o fato de que as pessoas na Bahia, na sua maioria, cansaram do PT.
há um sentimento que o PT é bananeira que já deu cacho. Então, ele soma o fato positivo em relação a ele e soma a rejeição ao PT. Então, isso daí o torna, no meu modo de entender, favorito para a eleição de 2018 como candidato a governador. Esse é o deputado federal Jutair Magalhães Júnior, uma das principais lideranças do PSDB. Daqui a pouco ele vai comentar a eleição 2018 com mais profundidade, vai falar de reforma à Previdência, vai falar também do governo do Michel Temer, como está a relação do PSDB com o PMDB e com o presidente Michel Temer. Antes, eu gostaria de aproveitar a presença desse político muito influente no Brasil para falar um pouco da trajetória familiar, da trajetória da família dele. Ele já citou aqui o ex-governador Juracy Magalhães, que era o avô dele, foi governador 2 vezes da Bahia e foi senador da República. Eu converso, deputado Jutair Magalhães, com o nosso diretor aqui, Ney Bandeira Júnior, e com o presidente da empresa, o doutor Silvio Roberto Coelho. Eles sempre falam, houve uma época, Pablo, você não era dessa época, em que senador da República andava nas ruas de Salvador, andava na Rua Chile, andava na Praça Municipal e tinha que dar a bênção às pessoas. Era um respeito, uma reverência muito grande. Eu imagino que o senhor ouviu muitas histórias pitorescas do avô do senhor, muitas histórias folclóricas, emblemáticas. Como era ser senador da República na época do Juracy Magalhães? Olha, eu não posso falar especificamente da questão dele no Senado, porque quando ele foi eleito senador, em 1954, eu não tinha nem nascido, né? Agora, eu conheço a trajetória política de meu avô Juracy Magalhães, porque ele foi interventor da Bahia. Imagine, presidente da Petrobras, ele foi interventor da Bahia com 26 anos. Chegou aqui com 10 mil homens em função da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas chegou ao poder. Então, você imagine um garoto de 26 anos... Cearense, não é? Cearense, forasteiro, chegou aqui, chamavam ele de holandês, né? Então, ele chegou aqui, interventor, formou um grupo político imenso e fez uma coisa que eu acho a mais bonita coisa que meu avô constituiu. Ele fez uma legião de amigos, de pessoas que fizeram relações com ele, independente da política, tanto que ele saiu da política em 1967. O último cargo dele foi ministro de Relações Exteriores. Ele foi ministro da Justiça, ministro de Relações Exteriores, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, foi presidente da Vale do Rio Doce, presidente da Petrobras, foi deputado constituinte, foi senador, foi governador 3 vezes, das 3 formas distintas. Ele foi interventor, ele foi governador eleito pela Assembleia Legislativa, numa eleição que primeiro elegia os deputados e os deputados elegiam o governador. Ele foi eleito pela Assembleia Legislativa e foi eleito popularmente em 1958. O Juracy Magalhães também foi presidente da Companhia Vale do Rio Doce. Petrobras e Vale do Rio Doce. Presidente da Petrobras, bem antes, viu, pessoal, de aparecer esses escândalos todos que envergonham o Brasil, envergonham sobretudo os funcionários, os servidores. Meu avô foi o primeiro presidente da Petrobras, nomeado por Getúlio Vargas. Então, ele viu o início da empresa. Imagine uma pessoa da formação que ele teve acompanhar essa tragédia que aconteceu nos governos do PT de assaltarem a Petrobras, né? Porque eu digo que a questão da Petrobras foi um somatório de 3 coisas. Corrupção gigantesca. Só agora nós estamos pagando aos investidores americanos uma multa de 10 bilhões de reais, né? 10 bilhões de reais. Nós tivemos a corrupção, nós tivemos a incompetência administrativa que tomou decisões erradas e atraso ideológico. Você tomou decisões que prejudicou imensamente... Aí, ó. O avô aqui... Meu avô, Juracy Magalhães. Juracy Magalhães foi 24º governador da Bahia, foi 34º governador da Bahia, o primeiro presidente da Petrobras, nascido no Ceará, em Fortaleza, em 1905 e falecido em 2000. Com certeza está na lista dos 5 baianos mais ilustres, dos 5 políticos da Bahia mais ilustres, porque não nasceu na Bahia, mas era adorado e aclamado como um baiano. Uma personalidade muito importante mesmo na Bahia, não é à toa
que dá o nome a uma das principais avenidas da capital baiana. Mas eu interrompi onde o senhor. eu moro. Interrompi o senhor falando da Petrobras. Então, a questão da Petrobras foi isso, foi essa, né? Corrupção, incompetência, atraso ideológico, tomaram decisões absurdas, né, em relação ao pré-sal, diminuiu o número de investimentos, de poços perfurados. Então, uma loucura. O senhor é a favor da privatização da Petrobras? Não sou a favor da privatização da Petrobras. Eu sou a favor que a Petrobras continue sendo a principal companhia de investimento na produção, prospecção de petróleo no Brasil. Agora, eu não vejo como tenha o monopólio, ou seja, só ela possa fazer, porque aí você perde competitividade. Primeiro, é o seguinte, qual a minha avaliação? Eu estou com 62 anos de idade. Eu não acredito que os próximos 62 anos seja o período áureo do petróleo. Eu acho que o petróleo vai ser substituído por energias renováveis. Eólica, a questão solar, a questão do biocombustíveis. Então, nós temos que fazer com que esse petróleo vire riqueza. Virar riqueza é o quê? Tirar, produzir, verá impostos, royalties. Então, nós temos que fazer com que o máximo de produção exista. E você não tem a Petrobras, você não tem hoje capital da Petrobras suficiente para investir em todos os poços, além do risco, porque cada poço que você fura não obrigatoriamente tem petróleo. Então, a Petrobras pode hoje decidir ser parceira em qualquer poço, mas não é obrigatório que ela esteja em qualquer poço, porque aí você limitava a produção ao caixa da Petrobras. O PT dilapidou o caixa da Petrobras, nós íamos ficar anos e anos e anos sem produção. Houve um aproveitamento político intensivo do Partido dos Trabalhadores com a Petrobras. Eles lotearam, eles aparelharam essa grande empresa brasileira? Ô Pablo, eu quero dizer aqui com toda transparência e tranquilidade e sinceridade. Sempre existiu roubo numa empresa grande como a Petrobras. Sempre. Não é possível que você não tivesse um gerente, um diretor, até um presidente que fizesse um negócio aqui ou ali, mas era uma coisa de decisão da corrupção pessoal. O que o PT inovou, e é a coisa mais criminosa, é que, ao contrário do roubo individual, você montou uma estrutura de roubo governamental. O diretor Paulo Roberto, aquele que devolveu agora... Pedro Barusco. Pedro Barusco devolveu um gerente devolveu 100 milhões de dólares. São 350 milhões de reais. Ele devolveu 350 milhões. Eu estou citando esses dois nomes, porque estão condenados, é uma coisa pública, notória. Eles foram para lá já com a decisão governamental de roubar. Eles já foram nomeados com essa função. 1% é para o PP, 1% é para o PMDB, 1% é para o PT. Cada diretoria tinha um papel de arrecadação. E fizeram a loucura da loucura de uma empresa chamada Sete Brasil, né? Que era a empresa que fez contratos de 88 bilhões de reais para produzir 29 plataformas de petróleo, e essa empresa foi a principal fonte de corrupção, maior do que a própria Petrobras. Isso é um modelo que a população tem que entender que não foi uma coisa ocasional. Sempre existiu roubo, sempre, mas individual. E de safado, ladrão, malandro que merece ser punido. Mas você tem um roubo institucional, quer dizer, o PT montou uma estratégia que a corrupção era um fator de governabilidade. Isso prejudicou imensamente a empresa e criou um ambiente de deterioração moral na vida pública. Deputado, apesar de tudo isso, hoje o ex-presidente Lula aparece liderando todas as pesquisas. O senhor considera que foi uma falta de habilidade, principalmente do PSDB, que é o principal antagonista do PT, e uma falta de unidade
que o presidente Lula tenha subido tanto, mesmo diante de tantos escândalos? Aproveitando, Matheus, sua pergunta, só para adicionar uma informação, eu tenho uma notícia agora da colunista Mônica Bergamo, que o PSDB foi o partido brasileiro que mais perdeu filiados no ano 2017. Perdeu 10 mil filiados, o PSOL cresceu 17 mil e o PT perdeu 82 filiados, segundo a colunista Mônica Bergamo. Em tese deveria ser o contrário, né, diante de tudo que aconteceu. Olha, o fato é o seguinte, nós temos uma eleição este ano que, no meu modo de entender, começará de fato no dia 24 de janeiro. Por que essa data? É o julgamento? O julgamento do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, na primeira instância, a 9 anos e 6 meses de cadeia. E ele recorreu para os desembargadores do Tribunal TRF4 de Porto Alegre. Na minha avaliação, eu sou advogado e sou especializado, fiz especialização em direito eleitoral. Se o presidente Lula for absolvido, que a sentença do Sérgio Moro não seja confirmada, mesmo com todos os casos outros que existem de que ele é réu, e mesmo que ele seja condenado em outros casos, ele será candidato a presidente da República em 2018, porque não haverá tempo hábil para nenhum outro processo chegue à situação de o tornar inelegível. Então, se ele for absolvido, 100% de chance de ele ser candidato. Aí o PSDB trabalha com essa hipótese real. Não, então você tem essa realidade. Não o PSDB, a realidade política eleitoral para mim em 2018. Agora, se a sentença for confirmada, se ele for condenado... E é o que vem acontecendo na maior parte dos casos. Se ele for condenado, eu não sou juiz para dizer o que vai acontecer, mas eu estou dizendo o seguinte, se ele for condenado, eu posso garantir com absoluta certeza que ele está enquadrado na lei de ficha limpa e se torna inelegível. Ele não estará na urna como candidato a presidente em 2018. Então, o caso é simples. Absolvido, mesmo que tenha mais 10 processos, seja réu mais 4, 5 casos, ele é candidato. Condenado, ele fica inelegível. Perfeito. Aí o caso da absolvição do Lula faz com que o PSDB crie suas manobras para tentar conter esse que, como o Matheus falou, é o principal candidato segundo as pesquisas. Aí tem as opções do PSDB. Primeiro, Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo. Segundo, apontam aí o prefeito de São Paulo, João Dória, como um possível candidato. Quem mais poderia aparecer aí nessa lista? Luciano Huck? A minha opinião é que tudo caminha para que o Geraldo Alckmin seja o candidato a presidente da República pelo PSDB. E ele tem condições de crescer na campanha. O Geraldo foi eleito 3 vezes governador de São Paulo, que não é pouca coisa, mas está no 4º mandato de governador, porque ele assumiu a primeira vez como governador em função da morte do grande, meu amigo queridíssimo, foi quem me filiou aqui na Bahia, que foi o Mário Covas, né? Quando eu entrei no PSDB, em 1989, quem fez a minha ficha de filiação, abonou, foi o Mário Covas. Foi candidato a presidente da República. Muito bem votado, por sinal. Então, ele assumiu como vice do Mário Covas e depois se elegeu 3 vezes governador de São Paulo. Qual é o tempo que o PSDB vai dar para o Geraldo Alckmin, por exemplo, passar dos 10%? É o que Fernando Henrique pediu, né? Eu acho que, minha avaliação, você tem 2 cenários, né? Um cenário com o Lula candidato e outro cenário sem o Lula candidato. Então, vamos avaliar a seguinte questão. O Geraldo é um nome conhecido muito em São Paulo. Foi candidato a presidente em 2006. Mas 2006 para o Brasil é século passado. Século passado, né? Tem muitos anos. A candidatura, na minha avaliação, só vai se consolidar nas últimas semanas. Vai ter muito candidato. Eu acho que não. Posso supor que ele seja candidato, né? Que eu acho que ele será o candidato do PSDB. O eleitor só vai decidir quem vai votar
Na última semana de setembro. Agora, mais importante do que o nome, eu acho que é o grupo que vai ser montado. Tá faltando para combater o presidente Lula um nome de consenso do centro que reúna as principais lideranças, os principais partidos, porque parece que essa é a única forma de encarar, e não só o Lula, como o crescimento de uma candidatura meio outsider aí, que é do Jair Bolsonaro. Então, vamos analisar o seguinte. Não vamos citar... Eu acho que tem 6 candidaturas que vão disputar a ida para o segundo turno. Geraldo Alckmin, se for o candidato do PSDB, é uma dessas candidaturas que vai disputar ir para o segundo turno. Você vai ter o Bolsonaro disputando ir para o segundo turno, você vai ter a Marina disputando ir para o segundo turno, você vai ter a candidatura do PT para o segundo turno, vamos seja citar, lá qual for. seja lá quem for. Lula ou Jacques Wagner. Seja quem for o candidato, o Haddad ou Jacques Wagner, ou Lula, o candidato do PT, né? Você terá o Álvaro Dias disputando ir para o segundo turno, está faltando um. E o Ciro Gomes. Eu acho que você tem aí, esse... Ciro Gomes, dependendo de quem seja o candidato do PT. Por isso que eu estou botando o seguinte, o candidato do PT vai disputar ir para o segundo turno e todos os outros vão disputar. Por isso que eu estou citando aqui que eu vejo a eleição de 2018 semelhante de 89. 89, o que se dizia no início da campanha de 89? A única coisa certa que existe é que Brizola vai para o segundo turno. Brizola não foi para o segundo turno. Era a única coisa certa que existia. Brizola não foi para o segundo turno. O Lula passou o Brizola no finalzinho por 500 mil votos e o Brizola não foi para o segundo turno. E foi a maior capacidade de transferência da história que alguém teve, foi o Brizola transferindo voto no Rio e no Rio Grande do Sul para o Lula. Ele fez uma frase genial no debate eleitoral. Depois, ele disse o seguinte: vamos engolir esse sapo barbudo. Porque o eleitor do Brizola estava tão indignado de não tê-lo no segundo turno, que a maneira que ele teve de apoiar o Lula foi assumir a indignação dos seus eleitores, mas dizendo que era necessário engolir o sapo barbudo. E deu a maior transferência de voto da história. Mas era a única verdade que se tinha, era Brizola está no segundo turno. Não foi. Então, quem disser que sabe o que vai acontecer em outubro, 7 de outubro de 2018, em relação ao presidente da República, está completamente por fora, porque nós temos uma eleição com rede social, nós temos uma eleição de que a população está descrente do processo político, desconfiada de todo mundo. Então todo mundo vai ficar assuntando, esperando, na moita, analisando e vai decidir em cima da hora. Então, essa premência, dizer, não, temos que ter tantos por cento, eu não vejo isso. Eu acho que nós temos que fazer a nossa campanha, defender a nossa tese, defender o que a gente pensa para o Brasil e ter uma campanha propositiva em relação ao futuro do país. Haveria uma outra semelhança em relação a 89. O que se diz é que em 89, se a turma que estava ali em segundo, terceiro, quarto, quinto tivesse se juntado, Collor não teria a menor chance. E se juntado em função de um nome de mais equilíbrio, que no caso seria o do Mário Covas. Se PMDB, PT, PDT de Brizola se juntasse pelo nome de Mário Covas, sairia. Não é semelhante agora? Não está faltando um nome para combater o presidente Lula? Um nome de união de várias frentes? Eu não vejo que o nosso objetivo seja combater A, B ou C. O nosso objetivo é ter um projeto e uma proposta para o Brasil que gere emprego, desenvolvimento, modernização do país, que gere confiança nas instituições, que as pessoas se sintam seguras. Nós estamos num país que o componente de insegurança é presente na vida das pessoas, seja na capital, na grande cidade, no interior, no pequeno município. Basta ver aqui na Bahia a quantidade de agências de bancos que foram explodidas para serem assaltadas nas pequenas cidades do interior da Bahia. E o pior, eu já tive com o pessoal do Banco do Brasil, depois de algum... Por exemplo, no caso de Jaguarari, eu tive com o pessoal do Banco do Brasil e perguntei: o que é que vocês propõem em relação a abrir a agência? Não, nós vamos abrir a agência, mas nós estamos aconselhando que não haja movimentação
em dinheiro em espécie no município. Vamos criar um mecanismo que as pessoas comprem só com cartão. Imagine se é possível uma sociedade local, né, de vendedores que tem feira, que né? tem feira, meter né? completamente você mudar a cultura total, quer dizer, não ter noção da vida do cidadão comum que traz sua farinha, que traz seu tomate, traz seu alface, seu feijão, seu coentro, e que vai o quê? Comprar em cartão? Ele precisa monetarizar, ele tem que ter a cédula. A liquidez, né? Ali, né? Então, mas é isso que estão propondo. Ou seja, você imagine o transtorno para as pessoas. E nós temos que também ter a compreensão, por exemplo, não há dúvida que a inflação baixou. Mas a sensação de quem é da classe D e E, que é mais pobre, é que a inflação não baixou. Sabe por quê? Não. Você tem ideia, Pablo? Não E você, Matheus? O poder aquisitivo também não subiu. Não. É por causa do preço do gás. É um balizador. É mais ou menos como combustível para a classe média. Então, para o classe D e E, se você tem um gás acima de R$70, né? R$70 é quase 10% do salário mínimo. Então, é um impacto gigantesco na vida das pessoas mais pobres o preço do gás. A gasolina também aumentou de preço. Então, você tem gás, gasolina, energia elétrica com valores muito acima da média da inflação. Porque o que fez a inflação baixar foi uma super safra. E o preço do alimento, de fato, diminuiu. Estamos com o deputado Jutaí Magalhães Júnior, do PSDB. Não é apenas uma entrevista que a gente está tendo a oportunidade de fazer, não. Estamos recebendo uma aula da conjuntura, do contexto político e social do Brasil. É importante a gente conversar com pessoas que analisam o cenário de uma forma mais abrangente do que apenas picuinhas políticas, essas ou aquelas. Matheus Carvalho já mencionou aqui a situação do PSDB. Eu quero trazer um outro tema para essa entrevista. O senhor vem do avô, o Juracy Magalhães, o cearense, que fez história aqui na Bahia, foi senador da República. O pai do senhor também foi senador da República. Não está na hora de um político de 62 anos, com 8 mandatos para deputado federal, também apostar no Senado, não? Cansou da Câmara? Olha, o PSDB aqui do Estado tomou uma decisão de me apoiar para o Senado. E eu gostei da decisão, para ser muito sincero. Eu fiquei muito feliz, o PSDB disse o seguinte, olha, nós temos o direito, pela força do partido, pela representatividade, pelo fato de termos uma aliança consolidada com a Semineto desde 2012, eu pessoalmente apoiou a Semineto desde o início da campanha dele em 2012, então está na hora do PSDB reivindicar uma posição na chapa e essa posição eu conquistei dentro do partido, tenho o apoio do presidente do partido, o João Galberto, dos 3 deputados estaduais, todos os prefeitos. A convenção nossa foi um sucesso, nós tivemos mais de 400 delegados votando, então foi algo... Veio gente da Bahia inteira, porque eu, a partir do momento que senti que tinha essa possibilidade de ser candidato apoiado pelo PSDB, eu motivei os meus amigos da vida inteira que me apoiaram para deputado e procurei aliança interna no partido e trouxemos todo mundo com esse objetivo. Eu pleiteio, em nome do PSDB, participar da chapa e eu desejo apoiar o Assemineto para o governo e ter o apoio dele para o Senado. Nosso desejo do PSDB é que eu participe da chapa como candidato ao Senado. Perfeito. Eu vou pedir um segundo que a gente vai entrar ao vivo aqui na TV Aratu. Olá, você que está assistindo o Mundo Disney aqui na TV Aratu, canal 4.1 SBT. Convido vocês para acessarem agora o facebook.com/aratuonline. Estamos tendo uma conversa muito interessante sobre política com o deputado federal Jutaí Magalhães Júnior, ele que é do PSDB, está falando sobre eleições de 2018, está falando sobre o governo Michel Temer, reforma da Previdência e acabou de anunciar aqui que é pré-candidato ao Senado pelo PSDB da Bahia. Ele também comentou o preço do gás, isso interessa muito a você. Acesse agora facebook.com/aratuonline e venha comigo e com o Matheus Carvalho nessa entrevista. Espero vocês.
Voltando aqui ao vivo nas redes sociais da Aratu, já falamos com o público da TV e agora estamos com vocês nas redes sociais. E o deputado federal Jutaí Magalhães Júnior, do PSDB, acabou de anunciar que é realmente pré-candidato ao Senado. Deve ser o número aí 455, 451. Se depender de mim, vai ser 456. 456 é um número fácil, inclusive, de encontrar no teclado alfanumérico. Vai ser uma batalha dura, tanto na eleição majoritária, eleição proporcional. Os adversários colocados aí para a chapa possível do Assemineto são muito fortes. Eu tenho uma conversa aqui, ele não está no estúdio, mas um dos nossos diretores falou que ouviu o senador Otto Alencar fazer uma aposta e dizer que o Rui Costa vai ter a votação, vai ganhar em primeiro turno e vai ter a votação maior do que a primeira eleição. O senhor tem no cenário aí como possíveis competidores, aí tem o deputado hoje Ângelo Coronel, que pode ser candidato ao Senado. Tem quem mais, Matheus, pode ser candidato ao Senado pela chapa? Tem Jacques Wagner, que se não for candidato a presidente é candidato ao Senado, certo? E tem alguém do PCdoB, ou tem a Lídice da Mata, ou tem a Alice Portugal, Alice da Mata pelo PSB. Quais as projeções que o PSDB, que o deputado Jutaí Júnior fazem em função disso? A gente sabe que o Senado depende muito da votação para o governador. É uma eleição praticamente casada, não é isso? Ontem eu fiz uma provocação dizendo o seguinte: se eu tiver na chapa Assemineto governador, Jutaí Magalhães senador, me cobrem para o ano. Eu serei mais votado do que o Jacques Wagner se ele for candidato. Atenção. Podem me cobrar no próximo ano Está aqui. Está gravado, hein? Podem me cobrar. Manchetes. Pode me cobrar. Manchete. Na chapa, Assemineto governador, Jutaí Magalhães Júnior senador, pode me cobrar. Se o Wagner for candidato ao Senado, eu terei mais votos do que o Jacques Wagner como candidato ao Senado. Em tese, Jutaí Júnior, o Jacques Wagner leva uma certa vantagem sobre o senhor, porque foi governador 2 mandatos. Então ainda tem isso, enfrentar um candidato que foi governador, teve uma grande exposição de mídia, fez obras, está aí muito associado ao presidente Lula também, o Jacques Wagner. Então esse desafio aqui, essa promessa que o Jutaí Júnior falou é bem arrojada, é bem ousada. Eu tenho uma convicção de que há um sentimento de cansaço em relação ao PT. Já falei isso aqui no início. E isso vai influenciar no processo eleitoral. O governador Rui Costa, ele consegue se desvincular um pouco da legenda? Talvez por isso ele esteja mais forte do que alguma outra possibilidade de... Eu vou fazer aqui uma avaliação pessoal e uma análise que eu já fiz para algumas pessoas. Em 2014, mais da metade dos eleitores que votaram em Rui Costa nem sabia o nome dele. Votaram no 13, exclusivamente no 13. As pesquisas não estavam erradas. As pesquisas diziam o seguinte: não sei em quem vai votar, porque não conhecia o nome do candidato. Ali foi a força do 13. Só que na eleição de 2018, ele preencheu esse vazio do nome dele e ele ocupou o espaço do 13. Então, ele hoje é identificado como o candidato a governador do PT. Ele não tem como se desvincular disso. A candidatura dele é uma candidatura do PT. E isso, que na época, em 2014, foi uma grande alavancagem e foi que, de fato, permitiu que ele se elegesse, não foi o prestígio do Wagner, não foi o prestígio do Rui Costa, nem da força da aliança que ele fez, foi o 13. Vote 13, vote 13, vote 13. Então, ele se fantasiou de 13, está todo marcado de 13, tatuado de 13, não dá para agora tirar a tatuagem. Não dá. O rosto dele é o 13. Então, isso que foi, para mim, a grande vantagem dele em 2014, para mim será a grande desvantagem dele em 2018. E como anda esse 45 nacionalmente? A gente viu recentemente um programa de TV em que alguns caciques importantes do PSDB falaram: não tivemos nenhuma participação nisso, nem vimos o programa. O Tasso Gereissati entre eles. Tasso Gereissati, acho que foi o mentor do programa, e o lado que não estava com ele falou: não temos nada a ver com isso. Isso não é esquisito, não é estranho, não é ruim para o partido? No PSDB, a força dos nomes foi sempre maior do que a força da sigla. Foi um partido de quadros. Diferença. Nós somos um partido de quadros.
Nós nunca fizemos campanha baseado no 45. Nós fizemos sempre campanha baseado... Mário Covas foi nosso candidato a presidente. Ele era muito mais forte do que o 45, né? Então, nós tivemos o primeiro caso dela. O Fernando Henrique foi eleito presidente da República 2 vezes, não foi por causa do PSDB do 45. Ao contrário do PT. O PT sempre a marca foi o partido. Nós não. Nós sempre fomos um partido de quadros que tivemos uma projeção em função das candidaturas. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu não tenho ilusão de que eu tenho uma força pessoal, como ninguém tem, de fazer uma campanha de senador sozinho. Não existe isso. A força que eu tenho, me desculpe a modéstia, é ter feito uma vida correta na política durante todos esses anos, ter trabalhado, me dedicado, conhecido as pessoas, os municípios, procurando estudar as questões da Bahia, desenvolver uma atuação no parlamento que influenciou em decisões fundamentais na política. Ao longo da minha vida, defendi as principais teses da minha geração. Nós defendemos a anistia, a eleição direta, a constituinte, a luta pela estabilidade econômica, o plano real, a luta pela desigualdade, pela democracia. Então, esses são os valores. E em todas as votações importantes desses mandatos, eu estive presente votando com minha convicção e minha consciência, muito mais do que uma avaliação partidária. Vou dar um exemplo mais recente. Eu votei pelo impeachment, a favor do impeachment da presidente Dilma, achando que ela cometeu o crime de responsabilidade e não só isso. Nós tínhamos uma situação que a manutenção da presidente Dilma implicava numa desorganização da nossa economia que geraria uma queda do produto interno bruto de em torno de 6% se ela continuasse, que era uma tragédia completa. Nós estamos saindo desse buraco no sentido de voltar a ter emprego, investimento, que é o fundamental para o país, ter esperança. O pior é que nós paramos de piorar, mas não conseguimos ainda melhorar. Quando eu votei o impeachment, eu sabia que quem ia assumir era o vice dela, que foi eleito na chapa dela, que era o Michel Temer. Não tinha nenhuma ilusão que o candidato que assumiria era o Michel Temer. E eu tinha esperança, e digo até quase convicção, de que ele se comportaria no mandato dele com austeridade, com o cuidado de um professor de direito constitucional. Fui surpreendido quando eu ouvi a gravação dele com o Joesley e os processos foram encaminhados para a Câmara para ser autorizado. Eu tomei uma decisão pessoal de votar a favor do prosseguimento da ação no Supremo, que implicava no afastamento do Michel Temer. Que ponto daquela gravação foi decisivo para o senhor? Para mim, toda a gravação, quer dizer, o ambiente já não era um ambiente propício. Quando você tem protocolo, para que tem um protocolo na presidência da República? Para proteger o presidente de situações... Exatamente, você tem um protocolo, você marca a audiência, você tem uma pessoa ao lado, você cria uma situação de que não possa ser incomodado, procurado para alguém que venha com propostas indecorosas, né? Então, a conversa foi uma conversa não republicana, num ambiente escondido. Claramente foi montado uma estratégia que é suficiente para você investigar, né? A conversa tem indícios claros de que pode ter acontecido delitos e eu tomei a decisão de votar pela abertura do processo. Lógico, isso tem um preço? Tem, porque eu automaticamente, ao fazer isso, perco as relações com a estrutura de governo. Mas eu sempre fiz isso na minha vida. Eu nunca levei em conta o meu interesse pessoal em detrimento da minha convicção. A minha convicção é que era necessário fazer a investigação. E o preço da investigação é no afastamento do Michel Temer. Então, em todas as votações, quando votei pelas diretas, quando votei pelo impeachment do Collor, quando votei do impeachment da Dilma, o afastamento do Michel Temer, a cassação do Eduardo Cunha. Então, você vai procurar, ao longo da minha vida, você não vai encontrar eu escondido. Eu estarei presente em todas as votações, na Constituinte, votando, defendendo o que eu acredito.
eu sou uma pessoa transparente e cada um sabe o que eu fiz ao longo da minha vida. Fiz a Lei Orgânica da Assistência Social, incluí na Constituição o Super Simples, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Foi ministro da República. Fui ministro do Bem-Estar Social no governo de um homem extraordinariamente digno, correto, que foi o Itamar Franco. Fui líder do meu partido, do PSDB, nacionalmente, fui presidente do PSDB aqui na Bahia, fui secretário de Estado. Então, eu sou uma pessoa que as pessoas podem avaliar o meu comportamento e o que é que eu fiz ao longo da minha vida. É um político de trajetória, né? Por isso, sou advogado, mas minha vocação é a vida pública. Eu escolhi seguir a vida pública como prioridade quase que exclusiva na minha vida. O deputado Jutahy Júnior falou aqui, relembrou que foi a favor do impeachment do Michel Temer, enquanto um colega dele, aliás, ele e o outro deputado federal, João Galberto, do PSDB, enquanto um colega deles, então ministro Antônio Baçaí, estava bem próximo ao presidente. Isso criou um mal-estar dentro do partido? Como foi essa convivência naquele momento? Olha, foi o pior momento da história do PSDB. É indiscutível. Nós dividimos a bancada ao meio, o partido ao meio. Nós tínhamos um pedaço grande, metade do partido, desejando que o Michel Temer fosse afastado através do processo no Supremo Tribunal, né? A denúncia contra ele, não era exatamente um impeachment, era uma denúncia que implicava no afastamento. E tinha um pedaço, inclusive o Embaçaí, dentro do governo, trabalhando para que o PSDB mantivesse. Então, dividimos o partido. Felizmente, a partir do momento que o Geraldo Alckmin foi eleito presidente do PSDB, nós diminuímos imensamente essa tensão e formamos uma unidade olhando para o futuro. Agora, aquele momento foi o momento mais grave. Eu estou praticamente no PSDB desde a fundação. O PSDB foi fundado em 1988. Eu ingressei em 1989. Então você veja quantos anos estou lá. Conheço todos os candidatos a presidente que nós tivemos, todos os presidentes, todos os líderes partidários. Então, eu tenho relações com muita gente da história toda. E nunca aconteceu uma crise tão grave no nosso partido. Por isso, algumas pessoas se desfiliaram, né? Nós tivemos um conflito muito grave dentro do partido. E quem apaziguou foi a figura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, possível candidato à presidência da República. Estamos chegando, viu, Matheus, na reta final do programa. É muito bom conversar com políticos que têm o que falar, que têm história, que têm análise, não apenas aventureiros na política. O Jutahy Magalhães Júnior, possível candidato ao Senado pelo PSDB da Bahia. Foi muito importante ter o senhor aqui. Daqui a pouco ele vai participar do Que Vem o Povo com Casimiro Neto, também pela televisão e ao vivo na internet. Eu gostaria que o senhor se despedisse do público e do seu eleitorado, dos baianos em geral. Pablo, Matheus, muito obrigado por essa oportunidade. Para mim foi uma experiência ótima a gente fazer esse debate aqui, através das redes sociais, da própria televisão. E eu me coloco sempre à disposição para todas as perguntas. Quem está ouvindo aqui não teve nenhuma combinação, absolutamente nada. Compartilhe o link aí. Né? Absolutamente nada. Cheguei aqui, sentei, perguntaram o que quiseram. Se não for assim, não funciona. Não funciona, né? E tem que ser assim mesmo. E eu participo também de rede social, eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, e as pessoas participam, debatem, e faço o meu mandato, um mandato absolutamente transparente para que a população da Bahia se sinta representada. Eu me sinto muito orgulhoso de que os meus eleitores se sentem representados com o meu mandato. Bacana. Obrigado, parabéns pelo mandato. Daqui a pouco tem Jutahy Júnior, Jutahy Magalhães Júnior com Casimiro Neto. Eu vou encerrando agradecendo a todo mundo, Otto, Luiz Felipe pela direção, Laís, Tayane Lima, valeu, Edvan, todo mundo, Tomate, todo mundo que participou aqui comigo. Vou encerrar com uma frase que não é minha, é do escritor e dramaturgo George Bernard Shaw, nascido na Irlanda, morto em 1950. Ele diz o seguinte: alguns homens observam o mundo e perguntam por quê. Outros homens observam o mundo e perguntam por que não. Pensem nisso e até um próximo encontro. Um abraço.